pessoal, seguimos com os diálogos com Jesus. Se lembra de tudo que a gente já falou, né? Você que vem acompanhando os diálogos, aquele trecho longo com os religiosos, a cura do cego, depois ele fala que ele é o bom pastor, e aí, depois desse trecho longo, os religiosos voltam a indagar Jesus. Nós estamos no capítulo número 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, pelo pátio. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: eu já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Vou parar aqui. Nós vivemos dias de grande embate. Nosso país é um barril de pólvora. Mas não só na sociedade, por conta da política, eleições, polarização, estamos em época de pandemia, mas nós vemos também dentro da fé gente se degladiando e todo mundo quer dizer: eu sei o que eu estou falando. Deus está comigo, não, Deus está comigo, não, Deus está comigo, não, Deus está comigo. É uma guerra. Mas é óbvio, religião e política têm a mesma lógica de operação. Elas têm a mesma razão de operação, de sistematização do controle da vida alheia. É muito semelhante. E o empoderamento da liderança é praticamente a mesma coisa, religião e política, por isso que sempre estão ligadas, né? Elas têm muitos pontos de contato para negociações, acordos e conchavos, porque operam nas mesmas bases, falam dos mesmos princípios e têm a mesma ética ou a mesma ausência dela. Mas enfim, eles rodearam Jesus e disseram: é o seguinte, se você é o Cristo, fala agora. A palavra Cristo, ou Christos em grego, é a tradução da palavra Machia do hebraico, que é a palavra ungido. Jesus, ou Cristo, é Jesus, ou ungido. Eles estavam procurando quem era o Cristo, porque eles não se sentiam Cristos. Aquilo que no Antigo Testamento acontecia com os sacerdotes e reis, acho que não foram todos, que eram ungidos, não era a prática dos fariseus nem dos saduceus. Não sabemos quanto à prática de investidura dos sumos sacerdotes escolhidos por Roma. Pode ser que a cerimônia acontecesse, mas eles não ousavam dizer eu sou ungido, como nós dizemos hoje. Porque significava dizer eu sou o Cristo, e eles estavam esperando o Cristo. Nós perdemos essa perspectiva e hoje está cheio de ungidos por aí e está cheio de Cristos por aí. Mas nenhum deles é. Então se você é ungido, então fala pra gente logo, a gente quer saber. Ele falou: mas eu já disse, vocês não ouvem. E eu já mostrei as obras do Pai e vocês não percebem. E aí Jesus fala uma coisa chave aqui. Vocês não me reconhecem como o Cristo porque vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz, é simples. Ele tinha acabado de dizer isso aos discípulos e agora os fariseus vêm perguntar. Acho que ele olha para os discípulos e diz, falando aos fariseus, olhando para os discípulos: as minhas ovelhas, certo, galera? Ouvem a minha voz. Vocês estão vendo o que eu estou querendo dizer? Não adianta. Já fiz obras, já fiz sinais, já ensinei. Vocês me enxergam porque vocês não são meus. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito profundo. Nós estamos dizendo de gente aqui que cria nas palavras dos profetas.
Eles estudavam o que tinha dito o profeta Isaías, Ezequiel. Bom, Isaías antes dos exílios, como Miqueias, os pré-exílicos, né, Jeremias, os pós-exílicos, Ageu, Zacarias, Malaquias, Ezequiel, do tempo do exílio. Eles conheciam todos. Eles conheciam os patriarcas, nosso pai Abraão, Isaac, Jacó. Esperavam um rei na herança do rei Davi, que era um cara capacitado e ungido por Deus. Eles criam em tudo isso. Mas quando viram Cristo, eles não conseguiam crer. Não é interessante isso? Quando alguém me pergunta assim, Zé, por que você não prega no Velho Testamento? Porque daí eu costumo dizer assim, eu não entendo o que você está falando. Jesus disse de por todo mundo e pregar o Evangelho. Só tem uma coisa para se pregar, Cristo. Não há outra mensagem. Os que vieram antes dele apontavam para ele. Aliás, se eu ler um texto no Antigo Testamento, e eu faço isso às vezes, eu só consigo ver Jesus, porque ele é antes daquilo que está escrito no Antigo Testamento. Ele está por trás de tudo aquilo que aconteceu. E tudo que aconteceu aponta para ele. Quando ele veio, ele disse, vocês estão entendendo agora? E todo mundo diz, estamos. Aliás, o final desse diálogo, o final do capítulo 10, é quando a multidão o segue para o lugar onde João batizava, depois você lê, e dizem assim, João não fez essas obras, ele não fez esses sinais, mas ele disse tudo sobre esse Jesus, ele é mesmo o Cristo. O povo estava entendendo. O povo estava fazendo a ligação completa, é uma história só. Mas aqueles religiosos estavam separando-se da linha natural de Deus na história. Desde Abraão, Cristo até a eternidade. Eles desviaram de Cristo. E quando se desviaram de Cristo, nada daquilo que era do passado tinha mais sentido. Nada tinha mais sentido. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Por que eu digo que isso é muito sério? Porque não basta falar que eu adoro a Deus e cantar salmos, que são lindos. Próximo episódio até, no outro a gente vai falar de um salmo que Jesus cita. Ou das grandes vitórias e dos grandes ensinos de Deus, através de Moisés, de Josué. Mas aí chega uma hora que a gente começa a falar do Evangelho e algumas pessoas parece que acham que a gente está blasfemando. E a gente diz, não. Estão continuando. Vocês não são minhas ovelhas. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é um negócio para a gente parar, pensar e falar, Jesus, tem misericórdia. Aquela discussão antiga de crentes, né, evangélicos e católicos. Não, porque a Igreja Católica tem um monte de santos e imagens, isso é idolatria. Os evangélicos não dizem isso. E eles vão lá e fazem orações para o santo, para receber a graça do santo. Só tem um Deus, só tem um Senhor. Verdade. Mas você vai na igreja evangélica para receber a unção de Davi e a unção de Salomão. A bênção que dá prosperidade de Salomão você quer sobre você. Não é a mesma coisa? Você quer pegar a espada do Josué para ter a vitória. Não é igual o ramo de arruda? Você compra a água do Jordão para jogar na sua cabeça. Não é igual a água benta? Da pia crismal e batismal. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja mais longe do Evangelho do que você imagina. Mas o que mais deve te preocupar é a frase de Jesus. Você não é minha ovelha. Por isso que vocês não entendem o que eu falo. Deus me livre e guarde, eu quero ser ovelha. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.